Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre topos e fundos, tá? Será que eu comprei topo? Será que eu vendi fundo? Então, hoje a gente vai aprender aí algo muito valioso que vocês não encontram em mentorias e em cursos pagos por aí, tá? Eu digo isso porque eu já fiz muito curso, tá? Já fiz mentoria e eu não encontrei nada parecido com o que eu vou passar aqui para vocês. Então, já vai deixando aquele like aí se você é inscrito para fortalecer aí o canal. Se você é novo ou nova por aqui, chegou aqui agora e não sabe nada sobre mercado financeiro, sobre day trade, sobre scalper, então fica comigo aqui nesse canal e se inscreve aí para estar acompanhando os vídeos que eu vou estar soltando aqui para ajudar vocês, tá? Conteúdo puríssimo de price action, tá? Então, rapaziada, primeiro de tudo é que a gente tem que entender a movimentação gráfica. Então, como vocês sabem, eu já venho batendo nessa tecla, já venho explicando, né, em vídeos anteriores que o gráfico ele anda em movimento de correção e impulsão, tá? Então, primeiro de tudo, quero que você entenda o seguinte: você tem que fazer um mapeamento gráfico. Esse é o primeiro ponto, tá? Para vocês entender aonde que o mercado ele pode startar, ele pode romper e ele pode continuar, tá? Primeiro, a gente faz um mapeamento gráfico. Aqui, ó, tá acontecendo claramente, tá? Uma manipulação aqui, beleza? Então tá ocorrendo aqui ao vivo agora, para depois dizer, ah, o gráfico parado é bom demais, o gráfico parado até eu faço, beleza? Então tá acontecendo aqui uma manipulação ao vivo e eu já vou chegar aqui nesse ponto para ligar, tá? Tudo que eu vou estar passando aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, você tem que fazer um mapeamento gráfico, tá? Mas o que é um mapeamento gráfico, Maurício? Mapeamento gráfico é você saber suporte, resistência, candlestick, pontos de liquidez, aonde o mercado tem ali o seu ponto de start para continuar e seu ponto de parada, beleza? Então, como é que eu faço esse mapeamento gráfico, beleza? Então, vamos supor que esse aqui, dia 23 de abril, né? A gente está gravando aqui dia 24. Então, no dia 23, eu quero mapear o meu gráfico para estar operando aí scalper, tá? Ou alvo longo, se vocês preferirem, dá para vocês também inserir aí essa forma de operar, essa forma de enxergar o gráfico, beleza? Então, se eu tenho um mapeamento gráfico, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu venho aqui, ó, quais são os pontos de parada que o mercado, assim que abrir, ele pode startar, tá? Então, a gente tem o primeiro ponto de parada, que é uma resistência do dia anterior, beleza? Segundo ponto de parada, eu tenho essa resistência aqui localizada, tá? Essa resistência aqui também eu tenho localizada. Então, esses três pontos aqui são três pontos de parada de resistência. Então, de suporte, eu já fiz o traçamento aqui da linha azul, tá? Então, eu já deixei essa linha traçada e você vê como é que o preço já está trabalhando perto, né, desse suporte. Então, quando o mercado ele abre, ele tem duas maneiras de abrir em gap, tá? Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Só que quando a gente faz um mapeamento gráfico, o mercado ele tem que formar topo e ele tem que formar fundo também, tá? Então, quando o mercado abre procurando um ponto de resistência, um ponto onde o preço ali vai acontecer uma briga, né? Onde o vendedor vai descer para defender aquela região, tá? O que é que acontece? A gente tem que olhar o candle, tá? Qual foi o candle que abriu? Aqui a gente vê que tem, ó, um grande vácuo, tá? Que é o famoso gap, beleza? Então, esse cara aqui, ó, o candle comprador, ele abriu para buscar essa região aqui, tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Se esse candle abrir vermelho e começa a trabalhar vermelho, eu tenho esse ponto de parada aqui e tenho esse ponto de parada aqui, ou seja, eu tenho dois suportes, tá? Então, se eu tenho esses dois suportes, eu sei que o mercado ele vai buscar ou o suporte ou a resistência. Então, quando esse candle ele termina comprador, a gente observa que ele deixa o que? Ele deixa um pavio muito grande. Então, esse pavio veio até essa região. O que é que essa região tem? Essa região tem liquidez. Então, a gente vê vários pavios aqui, ó, nos candles anteriores. Então, esse candle comprador, ele vai buscar a liquidez. Então, se esse candle comprador ele foi até lá em cima e deixou esse grande pavio, isso está indicando o que? Rejeição, tá? Então, mapeamento gráfico. Eu tenho que encontrar o ponto de parada e tenho que observar, segundo ponto, o candle. Então, o candle, se ele
sofrer rejeição no suporte ou na resistência, isso está indicando que ali tem uma grande força, que o mercado está absorvendo a liquidez para fazer um pequeno retorno, tá? Então, como a gente consegue observar, o mercado entrou aqui, ó, deixou aqui esse grande pavio e voltou com esse pequeno candle. Observe que esse segundo candle aqui, ele vem até aqui, ó, e termina abaixo e termina um candle com um corpo menor referente ao candle anterior, tá? Então, se eu tenho esse ponto que o candle ele chegou até aqui, ele veio buscar praticamente esse outro ponto aqui de resistência localizado nessa região aqui, tranquilo? Então, diante disso, o que a gente tem que olhar? Se o mercado ele já foi lá e voltou e sofreu rejeição, quem é que entra agora? Agora entrou um vendedor. Por que o vendedor entrou? Porque esse candle ele não teve força suficiente para romper essa região, para buscar a segunda região com corpo. A mesma coisa o primeiro candle, tá? Então entrou um candle vendedor. Assim, quando entra um candle vendedor, rapaziada, então se o comprador ele já foi lá no meu ponto de parada buscar essas duas regiões e sofreu rejeição, então ele deu margem para o vendedor entrar. Então, se o vendedor está localizado aqui, ele vem buscar o quê? Ele vem buscar a liquidez desse pavio e buscar essa região que está aqui localizada, beleza? Então, se o vendedor ele veio buscar essa região que está localizada aí, então, ó, venda, tá? Aqui, ó, ele está indicando o quê? Pô, o mercado vai cair, então possivelmente uma venda. Só que o que é que a gente costuma observar? O primeiro candle do movimento, ele é um candle que ele te dá uma base para lateralização ou consolidação. Como assim? Quando o candle ele abre nesse formato aqui, ó, vou traçar aqui a máxima e a mínima, a gente vê que ele está o quê? Dentro de um caixote. Então, enquanto o vendedor não romper a mínima do comprador com o corpo, ele não sai daqui, tá? E a mesma coisa vale por quê? Vale por comprador. Então, o comprador também tem que romper, né, o corpo do comprador novamente, ou seja, ele tem que superar as máximas e as mínimas, tá? Então, se não aconteceu isso, o mercado vai trabalhar o quê? De lado, beleza? Então, depois disso que o mercado trabalhando de lado, o que aconteceu? O mercado ele veio, formou um topo, tá? Fez a movimentação, não ganhou esse topo, lembra que aqui agora é um ponto de parada, ó. Esse é o ponto de parada do dia, tá? É nesse movimento aqui. Então, se o mercado ele não ganhou essa região aqui com corpo e ele tá nessa região, então meu ponto de parada é aqui, tá? E eu tenho o que? Outro ponto de parada aqui. Então foi onde o mercado trabalhou, tá? E eu tenho o que? Esse segundo ponto de parada aqui. Então, se o mercado trabalha no lateralizado, ele faz o que? Primeiramente, ele vai fazer uma indução, tá? Então, mapeamento gráfico, ponto de parada, candlestick, liquidez e agora o quarto ponto, indução, beleza? O que é uma indução? Você pode observar quando você está operando, do nada entra esse tipo de candle aqui, ó. Esse candle com corpo muito grande, é um candle exagerado referente aos candles anteriores. Então, esse candle aqui, ele induz a grande massa a vender, beleza? Então, quando a galera vende aqui buscando essa região e essa região aqui da linha pontilhada azul, então isso significa que ele tem induz, tá? Ele fez uma indução de preço, acreditando que esse candle vendedor é um candle de força, tá? Só que esse candle, na verdade, é um candle de exaustão. Por que é um candle de exaustão? Então a gente vem para onde? A gente vem para o detalhe. Então é muito importante vocês conhecer candle a candle, tá? Então, ó, aqui, ó, tá vendo aqui essa mínima? Praticamente, ó, o candle ele starta aqui, tá? Então, ó, quando o candle starta aqui, o que é que aconteceu? Esse candle rompeu a mínima do primeiro candle comprador da abertura? Não. Eu vou fazer uma venda aqui? Não. Por quê? Eu sei que aqui está ocorrendo o quê? Uma pequena lateralização, uma pequena manipulação de preço. Então, você pode observar que aqui o mercado está construindo liquidez para depois, no futuro, ele voltar para absorver a liquidez. Cadê essa liquidez, Maurício? Avisa. Toda essa rejeição aqui são pontos de liquidez, que o mercado sobe, tá? Busca ela e volta, sobe, busca ela e volta, a famosa agulhada. Depois, rapaziada, que o mercado ele saiu aqui, ó, tá? O vendedor trabalhou aqui, o que aconteceu? O vendedor quebrou isso aqui, ó. Então aqui o mercado voltou, fez um fundo, continuou a descer, tá?
Então, o que é que acontece? Quando o mercado ele faz esse movimento, rapaziada, ele tem que sempre buscar os pontos de parada. Ele vai buscar de uma vez com movimento fluido, igual esse movimento aqui comprador. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, muitas vezes a gente sabe que esse mercado ele anda um pouco bagunçado, tá? Nesse período aí de abertura às 9 horas. Então, qual é o segundo ponto agora que entra, tá? É isso aqui, ó. Correção X direcionamento gráfico, tá? Então, se eu já tenho todo o gráfico mapeado, né, com pontos de paradas, com suporte e resistência, com candlestick, com liquidez, com indução de preço, tá? Então, se eu já fiz essa primeira parte, né, para operar, isso a gente faz no gráfico ao vivo rolando. Então, o que é que eu faço agora? Eu tenho que definir qual é a correção e o direcionamento que aquela pernada, seja ela vendedora ou compradora, vai buscar no momento, tá? Então, se eu tenho essa pernada aqui, ó, eu tenho o que? Uma impulsão compradora, tá? Isso é uma impulsão compradora. Então, eu vi que nessa impulsão compradora, o mercado veio aqui corrigir 50% do movimento. Então, se ele veio corrigir 50% do movimento, eu tenho o que? Impulsão, correção e qual é o próximo direcionamento? Uma nova impulsão. Só que a gente vê que essa impulsão ela não acontece. Por quê? Ela não ganha o topo. Ela não faz um movimento parecido com o movimento anterior. Então, se ela não ganha o topo, observe que ela faz o quê? Ela deixa primeiro um topo aqui, ó, tá? Já diz o quê? Pô, se o mercado ele não conseguiu ganhar esse topo, então ele tá o quê? Ele tá voltando. Então fez esse topo, ó, elevou outro topo e ele faz o que aqui, ó? Ele faz o segundo topo, tá? O que é que acontece? Quando ele faz esse primeiro topo, ele está dizendo a gente que vai descer. Ele está dizendo a gente que ele tem interesse em buscar o que? Esse ponto de parada que está localizado aqui agora. Só que ele retorna, tá? O comprador ele retorna. Quando o comprador retorna, o que é que entra agora? Terceiro ponto, manipulação FDP segundo. O que é isso? Formação do segundo topo. Então, essa formação do segundo topo é onde está a grande questão, que você compra topo e vende fundo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse topo. Então, qual é a leitura que muita gente faria aqui? Pô, impulsão, correção. Então, aqui claramente tem que acontecer uma impulsão, né? Se a gente for olhar pelas ondas de Elliott. Então, quando ele faz esse topo aqui, ó, ele já me diz que quer buscar o que aqui? Esse ponto de parada. Só que o mercado vem e faz o quê? Ele dá um candle de indução, tá? Ele rompe esse topo, então automaticamente quando ele rompe esse topo, muita gente faz o quê? Compra, bota o stop aqui abaixo, tá? Ou abaixo desse candle aqui. Então esperando que o quê? Que esse comprador ele venha alcançar esse topo aqui, ó. Só que aqui é onde acontece o quê? A manipulação do segundo topo. Então, quando acontece essa manipulação aqui, ó, comprador entra. Então, se comprador ele me dá um candle desse aqui, eu não compro, tá? Eu só compro se o candle ele me confirmar com outro candle menor, me confirmar com um candle parecido com esse daqui, ó. Aí eu faço o que? Eu faço uma compra buscando o quê? Buscando o scalper até essa região, ou como vocês podem ver lá, numa pequena pontuação. Então, quando ele faz esse movimento aqui que forma o segundo topo, meu amigo, manipulação clara. Compraram aqui, o mercado faz o que? Inverte tudo. A gente, pô, o mercado estava subindo. Por que ele inverteu? Porque aconteceu essa manipulação. Então o mercado, ao invés de acontecer a impulsão dessa pernada, né? Impulsão, correção, aqui era para ser impulsão, aqui é uma correção, tá? Uma correção compradora desse movimento aqui anterior. Então o que acontece? O gráfico faz a movimentação de queda. Então faz uma pequena correção e faz uma movimentação de quê? De impulsão. Já aqui, ó, ele não consegue fazer uma pernada, tá? Com movimento fluido, tá? O que é movimento fluido? É uma pernada igual essa daqui, ó, com candle simultâneo. Então, se aqui eu não tenho uma impulsão, o que é que eu tenho? Eu tenho uma correção, tá? Então, se eu tenho uma correção, opa, primeira movimentação compra, corrigiu, abriu um gap de alta. Então,
claramente aqui, vocês conseguem ver que aconteceu essa manipulação. Então, quando eu vi essa região aqui, eu coloquei o quê? Pô, vou fazer meu traçamento aqui para a gente pegar essa manipulação aqui no ao vivo, beleza? Então, ó, primeiro de tudo, se eu sei que quando eu compro nessa região aqui, ó, para ficar bem explicado para vocês não ficar com dúvida, ó, se eu tenho um topo, esse topo aqui não foi alcançado, se eu formou um topo aqui, então não tem interesse de alcançar esse topo aqui, e ele me dá um candle de compra, eu só entro se o candle aqui me confirmar, tá? Então, se entrou um comprador e entrou um vendedor aqui, eu já sei o que? Manipulação, tá? Comprou aqui, ele vem e stop. Então aqui, ó, olha o que aconteceu. O mercado veio, né? Buscou o nosso ponto de parada aqui localizado, ó, nessa região aqui. Então, quando ele buscou isso aqui, ó, o que é que acontece? Buscou, tá? Ele trabalhou aqui com um grande candle enorme, um candle de exaustão. Então, a gente viu o que aconteceu. Um candle de exaustão aqui, correção. Exaustão aqui, correção. Opa, exaustão aqui numa região de suporte, possivelmente exaustão, tá? A gente não compra logo de cara. Então, pra gente que opera scalp aqui, a gente espera o candle se movimentar um pouco. A gente viu que ele veio até aqui embaixo, ó. Então, quem vende nesse candle aqui, o mercado venha e volta e te estopa, tá? Então, depois disso, ó, se eu tenho esse ponto de parada que foi alcançado, o mercado ele não conseguiu romper, mas ele deixou liquidez a ser buscada. Então, o mercado voltou, rompimento. Qual é o próximo ponto de parada? Nessa linha aqui azul. Então, quando o mercado ele vem buscar essa linha azul, ó, observa que ele, ó, já deixa um candle vendedor muito grande, tá? Então, quando esse candle vendedor ele ultrapassa essa região de suporte, o comprador entra para defender. Então, quando o comprador entra para defender, fica nítido que aqui está acontecendo o quê? Uma manipulação. Por quê? Esse candle tem um pavio muito enorme, então tem muita rejeição, igual o candle de abertura, tá? Então, esses pequenos detalhes tem que ser analisado com precisão, tá, rapaziada? Então, para quem não me viu ainda operando o scalp aí vela por vela, vou estar deixando aqui em cima no card para você estar acessando e estar observando como eu faço as operações baseadas em scalp, e é muito assertivo. Depois que você aprende, você começa de fato aí a lucrar, a mudar o jogo dentro do mercado, tá? Então, rapaziada, ó, o mercado voltou, quebrou essa região aqui, ó. Opa, rejeição de preço. Então aqui, ó, entrou um vendedor. A galera fez o que aqui, ó? Vendeu, todo mundo vendeu. Só o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui a manipulação, ou seja, FDP, tá? Então, formação do segundo topo, tá? Ou seja, formação do segundo fundo na região de suporte. Então, se eu tenho aqui, ó, um fundo, o mercado veio aqui e fez um segundo fundo. Então, ele inverteu. Então, aqui eu não compro, tá? E aqui também, dependendo da situação, eu não vendo. Só que como a gente faz scalp mais curto, então dá pra gente comprar e pra gente vender, tá? Mas, voltando para vocês que fazem operação longa, então é isso que acontece, tá? Ó, o mercado rompeu, fez o FDTP segundo, formação do segundo topo, e ele fez o que? Ele inverte. Olha só isso, ele já inverteu aqui, ó. Então ele volta para aqui, ó. Então o que é que muita gente faz aqui que se perde, tá? Quando o mercado rompe, né? A galera aprende muito aí, inclusive eu também aprendi assim, né? Com muito conteúdo aí de YouTube que a galera passa, rompeu, o mercado tem que fazer um pullback para descer, tá? Aí o que é que o mercado faz? O mercado volta. Então, o iniciante que está entrando aqui agora no mercado, ele não sabe disso, ele não sabe essa manipulação. Então, faz o que? Vende. Então, vende, muitas vezes ele vende aqui, muitas vezes ele espera esse candle vendedor confirmar para ele vender. Então, ele vende, né? Coloca o stop aqui ou coloca o stop aqui, tá? E o mercado, ele inverte, vem buscar. Então, nitidamente, os candles é muito importante nessa análise, ó. Formação de segundo topo, entrou o que? Um vendedor. Esse vendedor veio buscar o que? Veio buscar liquidez. Então sofreu o que? Sofreu muita rejeição. Ele sofreu muita rejeição, igual aos candles anteriores que fizeram já essa formação aqui para queda. Então quando ele aconteceu aqui essa rejeição, o que é que eu tenho que olhar? Pô,
3 candles parecidos, do mesmo tamanho, lateralização de preço, rapaziada. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó, tá? 3 candles parecidos, tá? Não importa se tem mais corpo que o outro, se tem menos pavio, então é praticamente eles estão nessa base aqui, ó. Então, se aconteceu isso aqui, né? A gente esperou. Então, quando o próximo candle entrou, ele entrou um candle de compra. Então, quando ele entrou um candle de compra, o que aconteceu? Elevação de fundo, depois da formação do segundo topo. Rompimento, ele rompe, mas tem que formar um segundo fundo ou um segundo topo para fazer o que? Para voltar. Então, essa região aqui, ó, então tem o fundo e tem essa região aqui, ó, essa região claramente é uma região de manipulação, uma região de liquidez, tá? Então, por isso que muita gente se perde e acaba sendo estopado. Por quê? Vendeu fundo, tá? Então, essa expressão aqui que fica nítida pra gente. Então, se eu vendo aqui, ó, nessa região, eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo um fundo, porque já foi estabelecido. Então, quando o mercado chega nesse nível de suporte e resistência, o comprador ele tem que defender a região. Então, aqui, ó, ele já mostra claramente nesse candle grande aqui, ó, ele já vem dando indício, tá? Aqui, ó, esse candle comprador, ele já deixa nítido isso pra gente. Ó, eu fui até lá embaixo, mas não consegui romper essa região com o corpo, me rejeitaram. Então o comprador entrou aqui rejeitando, né, esses vendedores que vinham aqui para querer furar a sua defesa. Então ele voltou até aqui, ó. O vendedor ele vem até aqui a mesma coisa. Então claramente o vendedor disse, ó, eu fui lá embaixo também e me rejeitaram novamente. Aí vem outro vendedor que não rompe a mínima do candle anterior com o corpo, tá? Muitas vezes pro candle, rapaziada, pro candle ele andar praticamente, ele tem que romper a mínima ou a máxima com o corpo. Então fica muito nítido. Então, ó, esse vendedor ele vem até aqui também, ó, tá? E ele deixa o que? Ele deixa uma mínima, tá? Ele deixa uma pressão, deixa uma mínima e deixa um candle muito grande. Então, se eu olhar aqui me baseando na movimentação do gráfico, eu tenho isso aqui, ó, impulsão, correção, impulsão. Então, essa impulsão praticamente a gente vê que está do mesmo tamanho da outra. Então, praticamente, ela tem que terminar. Opa, mercado veio até aqui embaixo e rompeu um fundo. Vai fazer o que? Vai fazer a formação do segundo fundo ou do segundo topo se tiver uma resistência. Então, aqui ocorre a manipulação. Então, você vê os detalhes que tem para a gente observar, para a gente não se perder, né? Quando o comprador entrou aqui, ó, ele já disse o que? Pô, entrou o comprador defendendo essa região. Ele já vinha avisando aqui que ia entrar, ó. Vou entrar nessa região, vou rejeitar o preço. Quando ele entrou aqui, ele formou o quê? Um segundo topo. Então, esse segundo topo é o nosso segundo topo da manipulação. Essa manipulação é onde ocorre ali, é onde a gente vende fundo e onde a gente compra topo, sem realmente saber o que está acontecendo. A mesma coisa aqui, ó. Compraram o topo aqui, ó, o mercado inverteu. Venderam o fundo aqui, ó, o mercado está o quê? Está invertendo, já teria te estopado. Então depois disso, ó, entrou um comprador dando indício de compra e depois esse comprador ele não consegue, ó, ganhar a máxima do corpo e nem a máxima do pavio. Então o que acontece? O mercado volta com o vendedor e termina do mesmo tamanho. O vendedor não consegue ganhar a mínima e nem o corpo do comprador. Então o mercado inverte de novo. Então aqui, ó, o comprador ele ganha a máxima do corpo, deixa um pavio muito grande, eleva o fundo, opa, o mercado quer o quê? Quer sair. Então aqui, ó, o mercado ganhou o corpo, ganhou o pavio. Pô, Maurício, mas não era para ele ter continuado a subida? Era para ele ter continuado a subida. Só que a gente já vê o que? Já vê um candle muito grande, tá? Então, ó, o mercado ele já entra para fazer essa correção. Então, o mercado trabalhando aqui agora. Então, se eu tenho impulsão, correção, impulsão, correção, o que é que tem que acontecer? Impulsão, tá? Se o mercado começa a elevar fundos aqui, ó, já vai acontecer o quê? Uma impulsão inversa, tá? Então, olha isso aqui, ó. Nessa região de manipulação, rapaziada, tá? A gente vê que esse vendedor ele volta para lá para fazer o que? Buscar liquidez, ó. Essa é a região da manipulação que tá aqui agora, né, acontecendo, para vocês entenderem de fato como é que funciona isso, ó. Então eu marco o que? Aqui, ó, até o pavio onde esse vendedor veio, e aqui tem o que? Eu tenho uma manipulação,
tá? Então nessa região aqui o mercado vai ficar trabalhando o quê? Vai ficar trabalhando dessa forma que vocês começam a observar. Vem, volta, trabalha, até ele fazer o quê? Um movimento fluido. Que é começar o quê? Fazer a inversão desse movimento assim que ele quebrar esse topo aqui agora, tá? Às 11h30 aqui tem notícia no dólar, tá? Então pode haver uma pequena correlação aqui do gráfico. Então, rapaziada, é isso aqui, tá? Esse candle grande também aqui, ó, ele foi um candle de indução para induzir a massa a vender, tá? Então, se eu tenho candles medianos aqui, ó, claramente o gráfico ele fala com a gente, ele diz, ó, se eu tenho candles de corpos medianos fazendo movimentos simultâneos, eu tenho uma movimentação mais livre, tá? Uma movimentação fluida, aquela movimentação que é bem bacana, onde os candles fica tudo alinhado, tá? Quando o mercado ele diz, ó, eu tenho uma exaustão, eu tenho uma correção, eu tenho uma exaustão, eu tenho uma correção, ó, exaustão, correção. Então, quando ele fala isso, então a gente já começa a observar que o mercado trabalhando muito para pavis, deixando muito para pavis. Então, esse tipo de cenário é um cenário ali onde o mercado está fazendo o que? Ele está se estruturando, tá? Para buscar liquidez para fazer um movimento inverso, beleza? Então, na forma da gente operar scalper, né? Que eu tenho vídeos aqui no canal operando scalper aqui na prática, então a gente consegue pegar bastante pontuação, a gente consegue ser bastante assertivo, tá? Porque a gente sabe para onde realmente cada candle vai, tá? Então, se você tem interesse em aprender aí a minha forma de operar, como eu opero, aprender a minha metodologia, tá? Que é baseada em puro price action, você não precisa de volume, você não precisa de indicador nenhum para você aprender aqui esse método. Vou estar deixando o meu link aqui na descrição, tá? Mentoria tá aberta, mentoria individual é eu com você ali acompanhando, tá? Não é mentoria em grupo, tá? Porque eu preciso dar o máximo de atenção àquele aluno que está ali comigo aprendendo no dia a dia, e isso assim fica mais confortável para ele. Então, se você tem interesse, é só me chamar aí, o link tá na descrição, tá? E se você é novo por aqui, dá uma maratonada no canal que tem muito conteúdo bom que vai te ajudar, tá? A maioria dos conteúdos que tem aqui a gente não encontra em curso nenhum, tá, rapaziada? Então, fui. Espero que ficou esclarecido aí esse vídeo de como o mercado ele atua. Então, até o próximo vídeo.